Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer uma reflexão baseada em um filme que eu assisti recentemente. Se chama Alma de Herói. Dentro desse filme tem diversos personagens, na verdade 4 personagens distintos, em que cada um vive uma experiência de vida comum com a nossa, no sentido dos picos e vales, no sentido dos altos e baixos da vida. E 2 personagens específicos me chamaram muito a atenção e é baseado neles que eu quero fazer essa reflexão com você. Um é um potrinho, um, um filhote, né, que nasce já com uma expectativa muito grande sobre ele, porque ele nada mais, nada menos do que é filho, né? Ele tem ali o DNA de um vencedor, né? De um outro cavalo com uma raça muito bem avaliada, com inúmeros prêmios acumulados. E esse potrinho, ele nasce com a expectativa de ser a nova, digamos assim, que a nova geração de sucesso, né? Um sucessor de sucesso. E de ter ali, então, sobre ele a responsabilidade de trazer uma grande lucratividade para o seu dono. Mas, quando ele nasce, percebem que ele é um pouquinho meio desengonçado, e que ao começar a ser treinado, que ele não se desenvolve tão bem assim, ele muito jovem, ele já é vendido e vendido meio que a preço de nada, a preço de banana, porque não viam nele o seu verdadeiro valor. E no momento em que ele é vendido, ele começa a ser utilizado e treinado não para ser um vencedor, não para ser um cavalo de corrida e grandes competições, mas ele começa a ser, digamos que, subutilizado, né? Ele é colocado ao lado de cavalos que são realmente cavalos de corrida, cavalos com o porte necessário para essa atividade, mas ele é colocado somente para instigar os outros. Então ele é levado a correr muito. Ele apanha muito para correr o máximo que ele puder. E na hora que ele é colocado lado a lado com o então vencedor, né, com o cavalo com maior potencial, ele é somente estimulado ele é simplesmente usado para estimular a competição no outro. Mas quando ele começa realmente a se desenvolver e querer correr naquela coisa da competição, ele é travado. Por quê? Porque ele não é treinado para vencer, ele é treinado para estimular que os outros deem o seu melhor. Ele é usado para estimular que os outros vençam, que os outros, digamos que coloquem à flor da pele o seu grande potencial. Mas ele não. Ele é usado como se fosse um coadjuvante, como se fosse treinado para ser sempre o segundo lugar. E nesse personagem, o que acontece com ele? Ele apanhou tanto, ele foi levado tanto a ser ali controlado nesse sentido de, olha, você não tem valor. A sua função, a sua utilidade vai ser de ser utilizado para meio que apoiar quem tem realmente verdadeiras habilidades, para quem realmente tem potencial. Então ele foi meio que, além de muito maltratado, além de baterem muito nele, além de ser treinado para ficar naquele exercício de andar em círculos e sempre tendo a sua energia contida, ele se tornou um cavalo muito arredio, ele se tornou um cavalo praticamente selvagem, indomável, porque tinha dentro dele essa revolta, né? Ele foi o tempo inteiro podado, né? A essência dele não foi respeitada e ele se transformou num cavalo selvagem, né? Mas houve um determinado momento em que ele foi visto, e foi visto por um treinador das antigas, que era daqueles que laçavam os cavalos selvagens no meio do mato, e ele viu potencial naquele animal. Ele olhou para ele, não olhando para suas dificuldades, porque ele tinha uma passada diferente, mas ele olhou olhando nos olhos dele, identificando uma essência de um cavalo selvagem, de um cavalo com força, sabe? Com alma, que pudesse realmente correr e dar o seu melhor. E quando esse treinador começa a desenvolver, a treinar ele faz exatamente isso. Ele coloca ele em um campo assim, um lugar vasto, um verde lindo, com uma visão infinita, e pede para o cavaleiro que o está montando para fazer assim, ó, vai no tempo dele, deixa ele andar, não bate nele, deixa ele andar, porque ele tinha traumas de apanhar em um determinado lado, inclusive. E fala, ó, deixa ele andar, deixa ele correr,
Vai chegar um momento quando você perceber que ele está pronto, aí você estimula, mas solta, deixa ele ir até onde ele quiser. Ou seja, aquela foi uma indicação de tipo, leva ele a resgatar a sua essência. A genética, a essência, a memória que ele já trazia no seu sangue era de um vencedor. Era da genética do pai dele, da história das origens dele. Ele vinha da história de cavalos selvagens, de cavalos que corriam com uma força, com uma velocidade. E ele, quando ele começou a sentir o vento, ele começou a sentir essa liberdade, meio que trazer à memória quem ele verdadeiramente era, ele corria como mais linda passada, como os mais lindos cavalos selvagens. E é lindo ver um animal tão inteligente, tão forte, se redescobrindo, né? E agora o outro personagem que me encantou, que foi exatamente o cavaleiro que foi convidado para montá-lo, que era um jovem que vinha de uma família, aparentemente uma família de classe média, que o pai e a família tinham acho que mais 4 irmãos e que conseguia, literalmente, né, conseguia dar alguns benefícios, alguns confortos. E quando ele tinha 16 anos, o pai, por ver a habilidade que ele tinha em montar, a conexão que ele tinha com os cavalos, fez o esforço de comprar um cavalo para presenteá-lo. E ele monta lindamente. Só que há uma crise, né, na época da Revolução Industrial, e há uma crise muito grande, e o pai perde tudo. E eles basicamente vão ficar como moradores de rua, né, morando literalmente nas ruas. E em um determinado momento, sem ter nada para comer, ele sai, demora a voltar, e quando volta com algumas moedinhas. O pai pergunta onde ele conseguiu aquilo, e ele leva o pai para ver. E era exatamente como se fosse um lugar de competição, de treinamento de cavalos. E como ele tem essa conexão com os cavalos, ele já chegou ali meio que limpando, né, limpando os cavalos e cuidando dos cavalos. E um dos donos dos cavalos viu aquela habilidade e falou: seu filho leva jeito pra coisa, ele tem talento, né? Ele tem uma conexão muito boa com os cavalos. E o pai viu ali uma oportunidade de fazer com que o filho seguisse os seus sonhos, que o filho não passasse fome, e acaba deixando ele aos cuidados desse homem, né? E ele se sente abandonado pelos pais, porque o pai fala: não, aqui ele vai te dar comida, não, aqui você vai ter a oportunidade de sentar à mesa, a esposa dele sabe cozinhar, eles têm uma casa, você vai ter uma casa, você vai ter comida. Só que ele não queria casa e comida, ele queria se sentir amado, pertencente, ele queria estar junto da família, independente das dificuldades que eles estavam vivendo naquele momento. E aquilo gerou nele um sentimento de revolta, porque o pai acreditava que aquilo levaria ele a realizar o sonho dele. Mas aquilo levou ele para um lugar onde ele foi, muito pelo contrário, muito abusado, muito desprezado. As pessoas não viam nele esse talento que o pai via, achavam que ele era muito alto para ser um jockey, para ser realmente para montar um cavalo. E na verdade ele acabou vivendo no submundo, tendo que entrar em brigas, entrar em lutas para ganhar dinheiro. Colocavam ele, quando permitia que ele montasse cavalos, era por um valor tão pequeno, e ele já devia tanta coisa para comer, era tudo cobrado, a comida, o lugar onde ele dormia, tudo ele tinha que pagar. Então era como se ele tivesse uma dívida eterna e ele nunca conseguiria pagar aquilo ali. Foram tantos sofrimentos, foram tantas humilhações, ele chegou a apanhar tanto que ele perdeu uma das vistas. E esse filme ele é baseado em fatos reais, e isso me encanta muito. E quando ele se vê numa situação assim um pouco deplorável, é exatamente o momento que ele está numa briga, que esse treinador de cavalos olha para o cavalo briguento, né, o cavalo selvagem, indomável, tentando o tempo inteiro brigar e bater para se defender, e olha para ele também na mesma situação, batendo, selvagem, se defendendo, e pensa: nossa, tá perfeito, né? E conecta os dois. E conecta os dois para exatamente essa redescoberta de quem eles são. E esse jovem, ele é levado a eu diria que há muitas situações em que ele precisou reaprender a confiar no ser humano, reaprender a confiar nele mesmo, reaprender a acreditar no seu dom e no seu talento, que por muito tempo as pessoas à sua volta subavaliavam, né? Olhavam para ele e diziam: não, você não serve, não, você não dá para coisa. E ele se manteve num lugar de sofrimento e num lugar até mesmo de descrédito daquilo que ele tinha, né, como essência, digamos assim. E talvez vocês estejam me perguntando por que eu estou narrando tanto, né, sobre esse filme, mas porque o aprendizado que eu tive sobre ele
é que muitas das vezes nós nos colocamos na mesma posição desse cavalo e desse jockey, né? Em que a vida nos leva a andar em círculos, ou a vida nos bate querendo nos ensinar a andar somente no caminho e no formato, nas regras que a sociedade, que o mundo nos impõe. E quando a gente percebe, a gente está vivendo uma vida que não é a nossa. Quando a gente se dá conta, a gente está se posicionando, pensando e sentindo, meio que negligenciando a nossa essência, negligenciando a nossa identidade, olhando para si mesmo com um olhar de vitimização, ou talvez com um pensamento negativo, dizendo, olha, não tem mais jeito. A vida para mim é só isso aqui, não existe mais nada de melhor para mim nessa vida. E quando, na verdade, isso só acontece quando a gente esquece a nossa verdadeira identidade. Porque a identidade daquele jockey era de um jovem amado e de um jovem muito talentoso, com muitas habilidades, independente da forma física, da estatura física dele. Ele tinha um talento nato, natural, e isso era visível, e o seu pai via. E daquele potrinho, daquele cavalo lindo, que na verdade tinha sim uma passada diferente dos outros, mas a sua essência era de vencedor. E estava tudo ali guardado. E é como se nós, seres humanos, também nos espelhássemos nessa história desse potrinho, porque muitas das vezes nós também somos colocados a andar em círculos. Muitas das vezes nós somos meio que enclausurados. E quando a gente se sente assim, podada, eu posso falar por mim, eu fico extremamente irritada. Eu brinco com uma expressão de siri na lata, né? Que tá ali se debatendo, querendo me solta, me solta, me solta. Porque o sentimento é esse, é de se sentir aprisionado. É quase um grito de revolta, de tipo, me deixa ser quem eu sou, me deixa viver quem eu nasci para ser. E às vezes é preciso que chegue alguém, e esse alguém na minha vida, e esse alguém na sua vida, talvez não seja um treinador, talvez não seja alguém que tenha uma habilidade técnica para aquilo que a gente tem, um dom ou um talento, mas tenha certeza, com certeza, Deus todos os dias nos visita para dizer, olha, você tem esse dom, você tem esse talento, eu te fiz com essa essência, a sua essência é livre, a sua essência é forte, a sua essência é vencedora. E Ele tenta nos resgatar o tempo inteiro para que a gente deixe de viver moldados por esse mundo, mas que a gente possa renovar a nossa mente todos os dias, crendo e confiando para o propósito que Ele nos formou. Crendo e confiando que os planos de Deus são maiores do que os nossos, crendo e confiando quando Ele diz que nós somos a sua imagem e semelhança, que nos deu poder e autoridade sobre todas as coisas. Em Salmos 8, Davi fala sobre isso, né? De como Deus nos fez, do que Ele nos deu como poder e autoridade. Então eu te convido a ler Salmos 8, te convido a assistir esse filme Alma de Herói e perceber, através daquela história, que se você perceber que você consegue olhar para dentro, se você conseguir fortalecer a sua fé em Deus e acreditar em quem Deus diz que você é, toda essa força, todo esse dom, todo esse talento, essa habilidade já está dentro de você. E assim como nesse filme, em que tanto o jockey como o próprio cavalo, o próprio animal, se tornaram vencedores e vitoriosos, apesar de todos os desafios. E eu te convido também a acreditar em você e a se tornar um vencedor para a glória de Deus e para testemunho para todo mundo, assim como nesse filme, tá? Que Deus abençoe sua vida. Beijinho.